Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Que prazer falar com todos, obrigado pela presença. Sem dúvida nenhuma é uma satisfação gigantesca poder compartilhar conhecimento com todos vocês e poder divulgar as informações aqui a todos. Indubitavelmente são situações que a gente bate um papo e realmente a gente procura crescer cada vez mais. Esse vídeo, professor, só vai falar exatamente sobre o quê? Como ter sucesso na profissão? Qual é o segredo para ter sucesso? Qual que é o objetivo básico para que a gente tenha sucesso na profissão? É claro que eu não tenho a fórmula para todos. É óbvio que eu não tenho uma fórmula exatamente adequada a cada um de vocês. E é muito importante que vocês façam seus comentários também nesse vídeo sobre o objetivo exatamente de crescimento de todos nós para que eu e você possamos também crescer e aprender. Bom, vamos comentar algumas coisinhas interessantes sobre esse sucesso profissional que todos nós devemos ter. Para muitos, ter sucesso profissional é apenas ter conhecimento. Longe disso, pessoal, longe disso. O sucesso profissional está muito distante de apenas o conhecimento. São outros elementos, e são eles que eu vou falar agora aqui para vocês, que tratam exatamente do sucesso profissional. Essa semana foi uma semana para nós muito importante, professores, porque nós voltamos às salas de aula, tanto nos cursinhos, nas faculdades, na graduação, na pós-graduação e assim sucessivamente. E é uma satisfação gigantesca poder voltar à sala de aula. Realmente é o nosso habitat, tá bom, dos professores. A gente sempre brinca dessa maneira. Diante dessa situação, todas as turmas que eu entrei na faculdade e no cursinho essa semana, eu parei à porta, olhei a turma e senti um frio na barriga. E aí, depois de 2 minutos que eu entrei na sala, o frio na barriga já passou. Mas enquanto eu sentir esse frio na barriga, significa o quê? Que ainda eu tenho motivação, que ainda eu tenho exatamente medo de entrar numa sala de aula. E esse medo é maravilhoso, porque o medo faz com que eu estude, o medo faz com que eu me prepare, o medo faz com que eu me cuide. Diferentemente do pânico, porque o pânico me travaria e eu não entraria na sala de aula. Agora, o medo faz com que eu fique em alerta. Claro, então você tendo medo de algumas situações significa o quê? Que você tem respeito por aquilo. A primeira frase que me motiva, pessoal, é exatamente a seguinte, de uma forma muito clara, tá certo? De uma forma muito clara. Nós temos que ter uma insatisfação positiva. Insatisfação positiva é aquela que eu quero sempre mais. Mais, sempre mais, sempre mais. Se eu chamasse você para ir num show de rock, de que o baterista tem 81 anos e de que o vocalista tem 75, 76 e recentemente ele fez uma angioplastia. Você fala, Glebe, deve ser um bando de velho tocando uma música extremamente chata. Maravilha, são os Rolling Stones. Por quê? E a música mais famosa deles diz exatamente o que, pessoal? Que ele não se satisfaz, ele sempre quer mais, ele sempre busca mais. Então aí o exemplo do Rolling Stones é o exemplo clássico da diferença do velho e do idoso. Eu tenho o prazer de trabalhar com um profissional estupendo. O nome dele se chama JB Oliveira. JB Oliveira é um jovem de 82 anos. Isso mesmo que você ouviu. Ele é um jovem de 82 anos. E ele é, gente, ele é o exemplo clássico. Ele não é velho, ele é idoso. Eu conheço muita gente de 20 anos de idade que já é velho. E o JB não é velho. Muitíssimo pelo contrário. Porque ele sempre quer mais. Ele não se satisfaz. Ele sempre quer melhor. Ele sempre quer aprender. Então esse é um ensinamento fantástico que ele nos traz. Benjamin Disraeli usava uma frase, gente, que vem muito ao encontro disso que eu estou falando para vocês. A vida é muito curta para ser pequena. Repito, a vida é muito curta para ser pequena. Exemplo clássico que eu quero mostrar para você. Nós temos um tempo muito curto para poder fazer tudo aquilo que a gente deseja fazer. E realmente você faz aquilo que você gosta? Realmente você faz aquilo que você realmente almeja? Realmente você está se ajudando ou ajudando terceiros? Isso também vem ao encontro de uma frase de um monge britânico, Bedas. E ele falava a seguinte dica para nós: 3 dicas para o fracasso. 3 dicas para o fracasso. Primeiro, não ensine, não pratique e não pergunte. Não ensine, não pratique e não pergunte. Então, dica para você ter sucesso: ensina o que você sabe. Não tenha medo. Rede social está aqui para isso. Se você tem vergonha de fazer um vídeo como esse, faça um texto.
Se você tem vergonha de colocar seu nome, coloque um pseudônimo, mas divulgue aquilo que você sabe. Você vai transformar a sociedade se você fizer isso. Segundo, pratique aquilo que você estuda. Isso é muito importante. Não basta apenas ter todo o conhecimento, mas é muito importante que você pratique exatamente aquilo que você estuda. E principalmente pergunte, indague, questione, busque a informação. Humberto Eco, que morreu recentemente, usava uma frase que eu adoro. Ele dizia exatamente que somos uma obra aberta. Em outras palavras, você está em constante transformação, ser humano. Você não parou no tempo. Você está em evolução, ou melhor, em crescimento, porque muitas vezes a evolução não é tão bom. O câncer também evolui. Então você o quê? Você cresce. Você aprende, você desenvolve exatamente isso. Diante disso, meus caros amigos, Descartes falava o que para nós? Eu penso, logo eu existo. Diante desta situação, meus caros amigos, se você raciocinar exatamente os atos antes de colocar em prática na sua profissão, você fará com que as coisas aconteçam de forma mais agradável e com menos trabalho para você e menos problemas. Porque o que a gente sempre almeja é ter menos problemas, concorda? E os problemas que nós temos hoje, você há de convir comigo, que foram frutos dos nossos atos, exclusivamente dos nossos atos. Porque um dos grandes problemas da sociedade é tentar colocar a culpa onde? Em terceiros, sendo que o culpado daquilo fomos nós mesmos, sem dúvida nenhuma. Milor Fernandes, brasileiro, tinha uma frase que eu acho ótima, gente. Se você está sem dúvidas, então você está mal informado. Se você está sem dúvidas, você está mal informado. Um dos grandes objetos do ser humano é a dúvida, gente. É o questionamento. É o porquê de fazer isso. É o de buscar exatamente aquilo. Como eu disse a vocês, nós estamos em eterno crescimento. Heráclito dizia na Grécia Antiga, um homem nunca toma o mesmo banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Quando você entra naquele rio pela segunda vez, você mudou de um dia para o outro. E aquele rio também mudou. Ou seja, nós estamos em eterna evolução, eterno crescimento, melhor dizendo. A única coisa permanente que existe é a mudança. Ou seja, se você não gosta de mudança, você está indo contra a maré. Porque o ser humano, ele está em eterna mudança. Se você falar, professor, eu não gosto de mudança, então você está indo contra exatamente o que a sociedade e o ser humano pleiteia e busca. A mudança é algo necessário aqui na Terra, pessoal. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Professor, como é que eu faço para ter sucesso no meu trabalho? E eu fico analisando as pessoas, sabe, queridos? As pessoas que têm sucesso, as pessoas que são contratadas, as pessoas que são demitidas. Muitas vezes eu saio da empresa, ou saem comigo, e aquela coisa toda. Primeira coisa que o ser humano, ele é movido a futuro. Sem dúvida nenhuma, gente. O ser humano, ele é movido a futuro. Do contrário, nós estaremos estagnados, de forma muito clara. Então, você quer ter sucesso no trabalho? Seja flexível. Charles Darwin dizia uma frase fantástica, pessoal. Ele dizia o que para nós? Que não é o mais forte, repito, não é o mais forte que vence. Quem vence é aquele que se adapta mais fácil. Ele tem toda a razão. Se assim não fosse, os dinossauros estariam até hoje por aqui. Então você tem que se adaptar aos novos momentos, à nova situação, à nova função, aquilo que você foi exposto. Ah, mas onde eu trabalhava? Eu trabalhei 10, 15, 20 anos em outro lugar e aqui eu vou usar da mesma maneira. Esquece. Aqui é uma outra empresa. Aqui é um outro lugar. São outras pessoas. São outras situações. Tudo bem? A carreira, segunda dica. A carreira, ela é dinâmica. Ela é extremamente dinâmica. Temos que ter mudanças constantes. Tudo se altera de forma extremamente constante. Isso é evidente. Vou te dar um exemplo. A diferença de emprego e trabalho. Como você sabe, eu sou advogado trabalhista. Então, é uma área que eu posso falar com uma certa tranquilidade. Aí aquele conceito clássico, né? Jurista, trabalha gênero e uma de suas espécies é empregado. Mas trazendo para o dia a dia. Emprego é fonte de renda. Trabalho é fonte de vida. Repito, emprego é fonte de renda.
ok? E trabalho é fonte de vida. Trabalho é tão bom que você faria até mesmo de graça. Você não faz um trabalho voluntário? Se não faz, então faça, que é tão importante quanto, ok? Qualquer que seja, mas é muito importante. Então, o trabalho, gente, você faz porque realmente você gosta. E quando a gente faz um trabalho, a gente se motiva naquilo. Então, se você hoje é um empregado, não olhe a empresa com olhos de empregado. Olhe a empresa com olhos de trabalhador. Claro, com olhos de empresário. Por quê? Não vou fazer aquilo que eu fui contratado, não, eu quero melhorar aquilo. Eu trabalhava muito tempo atrás em um grande banco. E eu fui querer dar uma ideia, eu lembro até hoje. O meu supervisor falou: para Glebe, nós fazemos isso aqui já há 15 anos. Não, eu falei: tudo bem que vocês fazem há 15 anos, mas se nós fizermos isso agora, vai mudar e facilitar muito. Ele não acolheu. O que eu fiz? Insubordinação, né? Fui diretamente ao diretor e mandei a ideia para ele. A ideia foi aplicada. E é claro que ele ficou pé da vida comigo. Mas até então, sem problema. E até hoje é adotado isso naquele banco. O que eu quero dizer isso para vocês, meus caros? Que isso é olhar o emprego como trabalho, tá bom? Líder. Faltam líderes hoje. As pessoas estão apagadas, opacas, sem brilho nos olhos. Líder não é aquele que exige. Líder não é aquele que coage. Líder é aquele que inspira. Sabe aquela pessoa que você adora conversar? Fala, meu, eu queria conversar com essa pessoa 5 minutos. Não, eu conversaria com essa pessoa o dia inteiro. Mas se ela me der 5 minutos da atenção dela, vai ser o máximo, gente. Vai ser o máximo. Por que eu estou dizendo isso? Seja uma pessoa que inspire as outras. Oportunidades você vai ter demais na empresa. Mas não tenho a menor dúvida disso, pessoal. Não tenho a menor dúvida. Quer ainda ter sucesso na empresa? Tenha a mente aberta. Não tenha a mente fechada. Porque muita gente tem a mente fechada. Não, eu já faço isso há 10 anos. Esquece, gente. O mundo está em constante crescimento, mudança. Então tenha a mente aberta. Pense de modo colaborativo. Isso é imprescindível. Não pense só em você, pense nos demais, tá bom? Preze pela alegria. Trabalhe com alegria. A pior coisa que nós temos é aquela pessoa triste, aquela pessoa chata. Ninguém merece. Tudo bem? Então preze com alegria. Você não está feliz, meu caro? Sabe o que você faz? Muda de trabalho. Na boa, muda de trabalho, muda a rota. Porque você sabe a diferença do estresse. O cansaço e o estresse. Cansaço, uma ótima noite de sono resolve o problema. Você já acorda amanhã vivaz. O estresse, você pode dormir e sempre vai acordar cansado. Isso é um sinal para você, sabia? O universo conversa com você. Eu poderia falar Deus, mas aí tem muita gente que não crê, enfim, eu respeito. Então o universo conversa com você, meu cara. Sabe que ele conversa contigo? Simples. Se você dorme e não descansa, significa o quê? Que você está na rota errada, meu caro. Muda a rota. Muda o trabalho. Muda de emprego. Ah, mas Gleibe, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Um pai nunca desampara um filho, meu caro. Oportunidade sempre será dada, o universo tem várias portas abertas. Os tibetanos usam uma frase maravilhosa. Sabe quando você olha para o céu e vê as luzes, as estrelas brilhando? Sabe o que os tibetanos falam? É bonito isso. Fala que à noite os deuses colocam um manto preto sobre a terra. E esses buraquinhos que ficam nesse manto são as estrelas. E os deuses ficam olhando lá de cima para você. Bonito, né? Então pensa nisso. Oportunidade sempre tem. Agora, sabe o que mais pega na profissão, gente? É a tal da ética e da moral. As pessoas não sabem a diferença. Porque as pessoas são egoístas, de um modo geral. A grande maioria delas. Não é? A grande maioria delas. Então, de um modo geral, meus caros amigos, qual a diferença da ética e da moral? Ética, ela é coletiva. E a moral é a prática da ética. Ok? Isso é fato. Agora, Gleibe, quando eu sei que eu estou sendo ético? Quando eu sei que eu não estou sendo uma pessoa, enfim, que vai prejudicar os outros? Aí vem uma frase de Immanuel Kant, gente. Não é à toa que os filósofos, que os grandes autores são falados até hoje, gente. Sabe o que fala Immanuel Kant? Antes de você realizar um ato, verifique se aquele ato você pode contar para terceiros. Se você puder contar para terceiros, aquele ato é ético.
Agora, se você for realizar aquele ato e outras pessoas não puderem saber, isso não é ético. Pronto. Isso se aplica a tudo, gente. A tudo, pessoal. Ou seja, antes de fazer um ato, eu sempre penso nisso. Pode ser uma coisa mais simples do mundo. Eu vou fazer tal coisa. Se as outras pessoas souberem. Não. Lembra? Então você liga para o que as pessoas pensam de você. Não, meu caro. Eu estou pensando apenas na ética. Ok? Porque se descobrir aquilo que eu estou fazendo e aquilo for bom, é ótimo. Agora, se aquilo for ruim, significa que eu não tenho uma personalidade boa. Ok? Então pensa nisso. E para fechar, na vida, em tudo que a gente vai fazer, nós temos que ter emoção. Nós temos que ter paixão naquilo que faz. Paixão vem do latim ex movere, ou seja, mover para fora. Quando a gente faz aquilo com emoção, as pessoas vibram. A tua energia exala pelos teus olhos, exala pela tua pele. A tua voz é diferente. Agora, quando você faz aquilo por obrigação, é nefasto a coisa. Então, se você tem emoção naquilo que você faz, as portas se abrem para você. Porque você pode ter certeza que as diretorias, que os coordenadores, que os supervisores, eles vão olhar exatamente para essas pessoas. Mas isso, sem dúvida, isso é evidente para mim todo santo dia. Todo santo dia, pessoal. Tá certo? E eu quero encerrar com uma frase de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh encerrava, né, normalmente ele falava um texto, e eu vou encerrar esse vídeo exatamente falando a frase dele. As emoções são os capitães das nossas vidas. As emoções são os capitães das nossas vidas. Vincent van Gogh dizia isso. Claro, não se deixe ir apenas pela emoção. Você tem que ter a razão. Mas quando você coloca a emoção, obviamente, juntamente com a razão, a coisa se complementa, porque você faz aquilo que tem que ser feito com o coração. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, pessoal. Eu espero que você esteja bem, que se você não estiver bem, vira a página, para que seja para o capítulo 2, para o capítulo do bem, ok? Que só depende única e exclusivamente de você. No aspecto profissional, pessoal. Eu estava conversando ontem com um grande amigo mesmo, que está passando por um momento muito delicado, muito complicado. E depressão, etc, etc. E ele não precisa disso. Não há necessidade disso. Não precisamos dar espaço para isso. Tá bom? Então, não dê espaço para o que não seja bom para você. Bom semestre a todos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.